Eu vou ser direto ao ponto. 30 dicas para você que vai para Portugal evitar perrengues e aproveitar o máximo do país. Para ter acesso à internet pelo celular, eu usei a empresa Vodafone. O meu celular não tem chip físico, então eu aproveitei uma promoção da internet, comprei pelos próprios sites da Vodafone o chip virtual em uma promoção e ele funcionava tanto em Portugal quanto no resto da União Europeia. Agora, se o seu celular for de chip físico, você pode comprar no próprio aeroporto, na saída ali do desembarque das bagagens, tem uma loja também da Vodafone, você pode comprar lá e já sair do aeroporto com acesso à internet. O seguro de viagem é um requisito obrigatório para viagens internacionais e é um dos documentos que pode ser exigido na migração. E aí vale a pena você conferir com a bandeira do seu cartão de crédito se eles já não oferecem um seguro de viagem de graça. No meu caso, não chegaram a pedir esse documento, mas é importante você ter, até por causa de imprevistos que podem acontecer durante a viagem. E aí vale a pena você conferir com a operadora do seu cartão de crédito se eles já não oferecem um seguro de viagem gratuito. Em geral, cartões Platinum ou Black da Visa e Mastercard oferecem esse benefício, então eu recomendo vocês a procurarem também. Tem um vídeo aqui que eu usei e que foi bastante útil para mim, eu vou deixar aqui no card. Como levar dinheiro para a Europa? Eu usei o cartão da Nomad e funcionou muito bem durante toda a viagem, não teve nenhum estabelecimento que não aceitasse. Eu não levei dinheiro físico para lá, com exceção de alguns poucos reais. E o que eu fiz quando eu precisei usar dinheiro físico foi sacar com o cartão Nomad nos ATMs, que são os caixas eletrônicos, que tem praticamente em toda esquina de Lisboa e de Porto. Então é bastante conveniente você não precisar ficar pagando taxas enormes de conversão em casa de câmbio, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. E para mim foi muito útil, também saquei o mínimo possível para não ter que ficar andando com dinheiro físico lá. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para a conta Nomad, caso você se interesse. Em Portugal você vai conseguir usar o Uber facilmente e é uma opção segura, mas tem uma outra opção mais barata, que é o Bolt, que é um aplicativo de transporte típico de lá. Então vale a pena você baixar no celular para economizar e você vai perceber isso quando você desembarcar no aeroporto e precisar pegar um Uber, porque você vai ver muita gente já pedindo Bolt lá. As cidades são muito tranquilas, eu não tive problema nenhum com segurança, inclusive uma colega minha que mora lá, ela disse que você pode andar de madrugada na rua, assim, em geral, e não se preocupar. Então dá para caminhar em paz qualquer horário do dia. Claro que você não vai ficar se expondo à toa, mas é uma coisa que você não precisa se preocupar lá. Em relação aos passeios, a não ser que você tenha um destino muito específico, vale muito a pena você comprar direto nos sites oficiais e evitar os revendedores que tem aí pela internet. A maioria dos passeios pagos de Lisboa e de Porto você compra diretamente no site oficial do museu ou então do parque que faz a gestão ali. E aí eu vou deixar aqui também na descrição os sites oficiais que eu usei para comprar os meus passeios, que foi 100% tranquilo. Outra coisa que você precisa ter é antecedência e planejamento na sua viagem. Vale muito a pena comprar antes os bilhetes dos acessos aos parques e aos castelos, principalmente se você for no período do verão. Eu falo isso porque eu vi uma fila enorme, tanto na frente do Mosteiro dos Jerônimos quanto no Castelo de São Jorge, e eu não precisei pegar metade dessa fila, que era a fila para comprar os ingressos, justamente porque eu já tinha comprado com antecedência. Além disso, em boa parte desses sites, se você comprar com antecedência, você também ganha desconto, então já é uma forma de economizar. Eu não preciso nem dizer que você tem que ter uma roupa confortável para você fazer seus passeios ali, principalmente se você for que nem eu, que gosta de caminhar e aproveitar os ares da cidade. E para isso é essencial você ter um tênis confortável, porque Lisboa, especialmente a parte ali histórica, tem muita subida e descida, bastante mesmo, então você vai ficar cansado e você precisa de um tênis que vai te minimizar qualquer desconforto. Em relação ao momento da viagem, eu fui ali na segunda quinzena de setembro, que pegou o finalzinho de verão, e o clima tava ótimo, estava quente, mas também não estava insuportável, e você pega aquele finalzinho de verão sem a cidade estar absurdamente cheia. Quanto à hospedagem, dessa vez eu fiquei próximo dos centros turísticos, ali no meio mesmo ali das praças centrais, e valeu muito a pena pela praticidade e pela proximidade de tudo. Acaba que você economiza também muito com transporte, muito tempo e muito de conforto também, porque você estando no centro, você tem acesso mais fácil para restaurantes, mercados e outras coisas assim, caso você precise jantar ou fazer um lanche mais rápido. Eu também tive a experiência de ficar no Airbnb
Airbnb em Porto e recomendo demais, principalmente para quem é mais saudável, tem essa pegada assim, que não quer sair tanto da dieta durante umas férias, porque o Airbnb me permitiu tomar café da manhã lá e tomar o café da manhã do jeito que eu gosto, que é comer uns ovos mexidos ali, com umas frutas e evitar ficar comendo muito carboidrato, muita massa, que eu já ia compensar isso no resto do dia. Em relação à quantidade de dias, minha opinião é de que 3 dias em Lisboa e 2 dias em Porto são mais do que suficiente. Você pode incluir mais dias além disso para visitar as cidades vizinhas, para conhecer Sintra, Cascais, para conhecer Braga, Guimarães e outras cidades ali perto também. Mas para conhecer a capital e Porto especificamente, essa quantidade de dias é suficiente para você ver tudo que tem lá, a não ser que você seja muito devagar também. E aí, minha recomendação de passeios imperdíveis em Lisboa, não tem como você deixar de conhecer o Castelo de São Jorge e o Mosteiro dos Jerônimos, que são as duas principais atrações de lá. Acho que foram uma das poucas lá de Lisboa mesmo que eu paguei para entrar e que vale muito a pena porque tem bastante coisa para você fazer lá dentro. Outro passeio imperdível é passar um fim de tarde na beira do Rio Tejo, principalmente nesse período de final de verão. Você vai ver que fica bastante movimentado, tem vários barzinhos, tem música legal, muita gente tomando drink, tomando cerveja e outras coisas assim. E é bem gostoso o ambiente. Para mim foi uma das memórias mais especiais que eu guardei de Lisboa. Também recomendo deixar um dia ou uma manhã ou tarde mais livre para você ter tempo de fazer compras, para você visitar aquilo que não deu tempo de conhecer antes e para você também não fazer a sua viagem com muita pressa, sabe? Não ficar aquela correria toda. Outra coisa importantíssima é comer as comidas regionais. Você pode ficar tentado a chegar em Portugal e procurar um restaurante de comida brasileira ou algo assim, mas vale muito a pena aproveitar o que Portugal tem de oferecer de melhor, que é a culinária. Especialmente o bacalhau e o pastel de nata são completamente diferentes do que você vai provar no Brasil. A comida é muito fresca e muito gostosa e vale demais a pena você aproveitar que tá lá para provar a culinária da região. E uma curiosidade sobre os pastéis de Belém é que existe uma pequena rixa entre 3 empresas principais, que é a Fábrica do Pastel de Nata, os pastéis de Belém mesmo da região e a manteigaria. Eu provei dos 3 lugares e os 3 são ótimos, então qualquer lugar desses que você escolher, você vai estar muito bem servido. Em relação ao preço das comidas, você vai encontrar uma margem assim até que ampla lá. Nos restaurantes de rua, a média mais ou menos era de 12 euros, 12, 15 euros, até 20, 22 euros se for um prato com bacalhau mais elaborado, mais caro. Em relação ao café da manhã, você consegue encontrar nas padarias nos menus promocionais, e ele que você vai pagar uns 3 a 5 euros, e você também pode fazer pequenas compras nos mercados de bairro, como o Pingo Doce e o Continental, que aí sim vai sair bem mais barato, inclusive é um dos melhores lugares para comprar vinho é nos mercados. E aí uma coisa que eu falei demais é justamente essa recomendação de você pesquisar restaurantes antes da viagem, porque vai ter lugar que você vai pagar caro e vai comer mal. Então vale muito a pena você procurar lugares bons e recomendados para você comer e evitar passar raiva. E aí eu recomendo demais você conhecer as cidades ao redor de Porto, porque é muito prático, muito fácil o acesso a essas cidades e são muito bonitas, tanto Sintra como Cascais, que eu não consegui viajar, Braga e Guimarães também. Inclua essas cidades no seu roteiro e você não vai se arrepender. E aí para visitar essas cidades você pode optar por mais conforto e pegar uma excursão, ou você pode economizar muito, muito seu dinheiro e pegar um comboio como todo mundo faz. Um exemplo bem concreto que eu posso dar para vocês é que o passeio de Porto até Braga, ele custou cerca de 3,50 euros o comboio, aproximadamente 22 reais aí. E se você fosse comprar uma excursão para Braga, mas também passando por Guimarães, você ia pagar 381 reais. Então assim, de 25 reais que você vai pagar no comboio para 381 reais, é uma economia de 90%, é muita coisa. Outra dica para economizar que eu recomendo é você pesquisar o ponto turístico que você tem interesse antes. Lá, muita coisa você paga para entrar, então tem vários monumentos e tudo, você vai ter que pagar ali uns 5, 10 euros. E muitos deles nem vale tanto a pena assim, então nem vai ser tão interessante assim. E às vezes pode até parecer pouco, mas se você visitar 5, 10 lugares num só dia, vai embora ali 50, 100 euros só numa sentada, o que é muito dinheiro. Eu fiz isso em alguns
alguns lugares, por exemplo, no Panteão Nacional, que eu tinha visto que era bem pequeno por dentro, então eu já não tinha muito interesse de entrar, e alguns outros pontos também que me ajudaram a economizar e ver só o que realmente valia a pena. E aí, continuando essa parte das atrações, os pontos turísticos são muito bonitos, mas uma boa parte do encanto de Lisboa é justamente você caminhar pelas ruas ali, você olhar a cidade, porque a cidade em si também é muito bonita e você não paga nada para caminhar. Então eu recomendo você não ficar muito paranoico de ficar fazendo um checklist de todos os pontos turísticos e marcando ali, e só ir curtindo mesmo, sabe? Aproveitando o momento ali e apreciando a cidade. E aí, falando de coisa boa, aproveita que você tá em Portugal para tomar os vinhos portugueses. Eles são bem baratos, você acha garrafa de vinho por até 2 euros e você acha garrafas de vinho bom por 5 euros. E aí eu vou dar um exemplo de um vinho chamado Papa Figos, que tinham me recomendado lá, que lá era 5,90 euros mais ou menos, cerca de 30 reais, e aqui no Brasil a garrafa dele custa 140 reais. Então a diferença é bem grande. E aí eu preciso falar do meu maior erro nessa viagem, que foi justamente não ter podido levar vinhos para casa. Isso porque eles não deixam você carregar vinhos na mala de mão, ou pelo menos eu não tentei. E aí você precisa de bagagem despachada, o que não estava incluso porque eu viajei só com a mala de mão. E aí, chegando na reta final do vídeo, você vai ver que dá para ir de Lisboa para Porto de avião ou de trem. Ou de ônibus também, se você preferir. E eu recomendo demais você ir de trem, principalmente se você nunca viajou de trem antes. É muito confortável, eu pensei que fosse como um avião pequeno, então como um ônibus. Só que os assentos são bem espaçosos, você pode levantar, caminhar, é bem grande e bem rápido também, tirando uma outra vantagem. De avião, você vai ter que se locomover até o aeroporto, vai ter que chegar cedo, pegar a taxa de embarque, e tudo ali você vai perder bastante tempo. Já de trem, além da praticidade, tem vários horários durante o dia e a estação fica ali no centro da cidade, então vai estar bem mais próximo. E aí, se você optar ir de trem, compre a passagem de trem com antecedência. Você vai ver que vai ter vários horários durante o dia, mas não subestime o verão e o fato de que Lisboa é uma das cidades mais visitadas do mundo. Eu mesmo estava pretendendo pegar o trem de Lisboa para Porto às 11 da manhã, e aí quando eu cheguei na estação, eram as 10h30, só tinha passagem disponível para as 4 da tarde. Ou seja, se planeje com antecedência para evitar qualquer tipo de imprevisto. Falando especificamente da cidade de Porto, minha recomendação é não deixar de visitar uma cave de vinho do Porto. O vinho do Porto é uma das marcas registradas na cidade, e conhecer ali as caves de vinho do Porto, o processo de fabricação e um pouco mais sobre o vinho do local é muito interessante. Tirando que você vai ter a oportunidade de provar os vinhos ali, tanto os vinhos portugueses como os vinhos do tipo do Porto, que é bem diferente e não agrada a todos os paladares, mas vale a pena conhecer. Ao fazer seu roteiro em Porto, eu recomendo você não ficar muito neurótico com os trajetos e só marcar os pontos de interesse ali, caminhando de um ponto ao outro. Isso porque o centro histórico de Porto é bem pequeno e a maioria dos pontos de interesse vão estar ali todos um perto do outro, então você vai acabar fazendo um zigue-zague para você conseguir conhecer tudo. E no meu caso, eu consegui conhecer cerca de 90% do que eu queria em um dia, então é bem tranquilo de você conhecer e andar por lá. E se tem uma experiência imperdível que você precisa ter em Porto, é passar um fim de tarde no Cais da Ribeira, que é aquela região do Rio que divide Porto da Vila Nova de Gaia, cinematográfica, que você vê em todas as fotos do Porto, e vale muito a pena passar um fim de tarde lá. A região é bastante movimentada, com restaurantes, lugares para você tomar drink, tomar cerveja, comer alguma coisa e aproveitar também a vista. E se você quiser, você pode até andar de barco lá, então tem bastante coisa para se fazer, é bem legal e para mim é uma das essências também da cidade. E é isso o vídeo. Se você quiser saber mais sobre Lisboa e Porto, eu fiz um vídeo destacando o meu roteiro com os melhores lugares da cidade. Eu vou deixar aqui no card e na tela de encerramento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!